Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo. Seja bem-vindo ao canal do Verdão. Se inscreva aí, já vai deixando seu like aí também, é muito importante. E prepara o seu comentário aí para dizer quem é mais ídolo do Palmeiras. Coloca aí, são duas opções que vão aparecer na tela para você. Ele falou que o Estevão é candidato a melhor do mundo. Cara, depois de Elias Júnior analisar como joga o Palmeiras de Abel Ferreira, convidado, solta essa ao vivo. É verdade, você vai ver agora. E no futebol, o Salvio não pegou essa fase, mas no futebol a gente cansou de ver, década de 60, árbitro apanhando. Muito. Apanhava. Eu tinha 7, 8 anos, cansei de ver árbitro apanhar. Eu gostava muito, meu pai era doente pelo futebol e a gente ia muito ao campo. Meus tios, tem um tio vivo até hoje, a gente ia muito ao campo de futebol. Então, eu cansei de ver árbitro apanhar. Isso nunca mais aconteceu, por quê? Porque você fica suspenso 2 anos ou você é eliminado do futebol, você vai parar de querer ser valente em relação ao árbitro. Eu acho que está na hora também, na International Board, ser mais rígido em relação a essa peitada que o árbitro realmente toma, porque ele fica numa situação muito injusta, porque você não pode peitar o jogador. Imagina o Daronco peitando qualquer um deles, como seria interessante, mas ele ia ser suspenso, podia ficar fora. Por quê? Porque ele não tem que peitar, mas ele pode ser peitado. Então eu acho interessante essa questão. Eu vou para o tempo técnico aqui, para a nossa visão tática para você no seu... Deram uma notícia sobre uma marca italiana, a Legea, que estaria interessada no Palmeiras. O Palmeiras disse que não tem a menor possibilidade de trocar de um fornecedor que não tem nenhum tipo de como é que eu posso dizer, estrutura no Brasil, né, que eles entraria com name rights dessa marca para pegar e terceirizar os produtos aqui. O Palmeiras disse que não trabalha assim, que ele quer uma produção brasileira e perfeita, como aquela Dry World, enfim, então esquece, tá? Não tem chance nenhuma, foi um balão de ensaio. A Puma e a Adidas estão brigando nos bastidores. A tendência, pelo que eu tenho apurado, é que o Palmeiras tente barganhar com a Adidas pela proximidade de profissionais que trabalham no marketing de Palmeiras com a Adidas, inclusive quando alguns que eram o contrato Final do da ano. Puma? Final do ano. A Puma, ela obviamente pensa num reajuste, mas o Palmeiras enxerga que o reajuste que a Puma tem flertado com o Palmeiras é menor do que o esperado. E o Palmeiras quer barganhar da Adidas um valor que se aproxime do Flamengo, que lógico, sabe-se que não vai ser igual, mas que se aproxime do Flamengo, porque a Adidas, inclusive é interesse da Adidas ter um clube em São Paulo, ela perdeu o próprio São Paulo Futebol Clube, tá? Então existe essa briga. Não tem nenhum, né? Adidas aqui. E outra coisa, olha, o Cícero Souza, que é o gerente de futebol do Palmeiras, a última figura remanescente, né, assim como João Paulo Sampaio da era Paulo Nobre, Alexandre Matos, está extremamente inclinado a aceitar o convite da CBF para trabalhar lá. Seu Legea, essa é uma camisa do Parma aí, recente, do Palermo. De alguns, então, repete aí a informação, quem é que tá... O Cícero Souza, que é o Souza, que é um... O Cícero Souza, que é o gerente de futebol do Palmeiras, um dos caras mais atuantes na diretoria, muita gente diz até que ele tem mais voz ativas que o Anderson Barros e tudo mais, até pelo tempo de casa, e eu não duvido. Ele recebeu um convite para trabalhar junto com o Rodrigo Caetano na CBF, para ser um coordenador de seleções. Vamos falar a real, então o Palmeiras está derretendo. A Puma quer ir embora, o Cícero Souza vai embora, o Hendrick vai embora. O Hendrick vai embora, o Dudu foi pra Alemanha. O Dudu foi arrumar a chuteira dele lá no Adidas. Ele precisa ir pra Alemanha pra arrumar a chuteira? Claro, ele vai negociar o patrocínio dele. Não tem estádio pra jogar. E o Palmeiras está derretendo. Não, é isso mesmo? É isso. Eu vou fazer de novo. Quem é o último campeão brasileiro? O Cícero Melo tá indo embora. E é Souza. Cícero Melo, cara. Que vai embora. Não quer mais vender camisa do Palmeiras. Quem disse que não? Sem estádio. O Dudu foi pra Alemanha. Isso. O Dudu foi pro Real. Não tem estádio. O Dudu vai ter uma chuteira pra ele. Não tem estádio. O Gabigol não quer vir. E não tem Mundial também. E não tem Mundial. Ou seja, e vai jogar amanhã com a Portuguesa. Vocês acham que vão ganhar? E a tia Leila parece que vai tirar o avião. Nessa situação, vocês acham... Olha lá o Dudu. O que o Dudu foi fazer na Alemanha? Ele foi fazer uma... Não, na verdade, o Dudu... Então, ele não foi o modelo próprio da Adidas porque ele vai ser um dos principais embaixadores da empresa na América do Sul. Ele foi sem avisar, foi sem avisar. Não, ele foi avisar. É um clube que não tem como... O cara pegou e foi pra Alemanha. Tira foto, põe nas redes sociais, não sei o quê. O Palmeiras é Puma. Mas é uma informação. O Palmeiras é Puma e ele vai assinar com a Adidas. Vem cá, virou uma zona. Vem cá, só deixou... Essa informação é exclusiva placar, tá bom? Que o Cícero Souza tá muito inclinado aí pra CBF, que acertando os salários, ele vai avisar, vai comunicar ao Palmeiras. Qual o impacto disso no Palmeiras? Cara, é um impacto porque ele é um dos líderes e um dos caras que mais
conhece de mercado e, obviamente, até de negociações, ele participa ativamente também de negociações. Se o Palmeiras já é um time que tem muita dificuldade para contratar, sem o Cícero, a captação ela se torna diferente. Tá ferrado, Palmeiras. Sim, vou mais um falar. motivo para Agora, mais uma coisa. Então, a apuração de momento é essa, tá? Ele quer ir para a CBF, lógico, o Palmeiras vai trabalhar com possibilidade até de alguns reajustes e tal, mas dependendo do que a CBF ofertar que tá, ele vai pra lá. A nossa visão tática, nós vamos falar no outro bloco, no terceiro bloco, a respeito da Internazionale de Milão, que aliás lidera e só matematicamente ainda não é a campeã italiana do Calcio italiano, mas eu quis pegar um pouquinho para esse primeiro bloco, a gente está falando um pouco de São Paulo, então eu quis pegar o Palmeiras, por isso que a gente pegou aqui os botões, que são os botões verdes, que neste caso vão representar o time do Palmeiras, porque é interessante, o Palmeiras joga de muitas maneiras. E aí, você tem muitas possibilidades quando você joga de várias maneiras. Ô Jorge, o Palmeiras perde o Gustavo Gomes e ele estava jogando no 3-5-2. Por quê? Porque ele usava muito a ideia dos 3 zagueiros. Mas ele tinha 3 grandes zagueiros, principalmente quando você tem Luan, você tem Gustavo Gomes e você tem o Murilo. Então você tem 3 zagueiros e aí você fica nessa formação dos 3 zagueiros e você vem com 5 no meio. Este é o meu melhor formato. Esse é um formato que nós vamos estudar melhor no terceiro bloco, porque é o formato da Internazionale. Mas quando ele perde o Gustavo Gomes, ele volta com uma linha de 4, por quê? Porque ele tem que jogar com o Luan e com o Murilo, joga com 2 alas normais, fica com uma linha de 4 no meio mais fortalecida e fica com 2 atacantes. O Palmeiras tem uma grande virtude. A grande virtude do Palmeiras é entender, de acordo com a característica do jogador que ele tem, as muitas formações que o Palmeiras pode utilizar. No caso específico deste jogo contra o Mirassol, o Abel voltou com essa linha de 4, o Abel, por exemplo, não utilizou, colocou o Marcos Rocha como lateral direito e não veio com o Mike jogando por aqui, aberto como ele poderia usar, e nem utilizou nenhum jogador que não é característico, que não tem a característica de ser um zagueiro ou de ser um ala, para que ele pudesse ficar ocupando esse espaço aqui pela esquerda. Muito pelo contrário, ele veio mais conservador, veio mais ortodoxo e quando fez as suas modificações, ele em nenhum momento, nesta partida contra o Mirassol, ele mudou a formação. Por quê? Por que o Palmeiras é tão especial, Jorge? Por que o Abel é tão diferente? O trabalho do Abel é muito forte, é muito bom. Mas ele foi bastante contestado, Elia, por ter terminado a partida com o Estevão, com o Luiz Guilherme e com o Lázaro no banco, substituindo, colocando para jogar o Rony, o Caio Paulista e o Breno Lopes, que foi o autor do gol do 3-1. Mas você é contestado quando você ganha? Você é contestado... Eu já tinha dito aqui no programa que o Breno Lopes, para mim, é um jogador mediano, mas é um mediano que faz gols importantes e que merecidamente tem seu contrato renovado com o time do Palmeiras. Você, em algum momento, porque a torcida do Palmeiras está encantada com o Luiz Guilherme, por mérito, porque a torcida do Palmeiras ama o John, porque a torcida do Palmeiras ama o Hendrick, porque eles são garotos e são garotos formados na base do Palmeiras, eu sou obrigado a fazer o que eles querem? Não, pelo contrário, até porque o português tem muitos serviços prestados e vários títulos, mas eu acho que o Lázaro merece alguns minutos, eu acho que o Lázaro precisa ser um pouco mais experimentado, jogador contratado do futebol europeu, que já havia deixado uma boa impressão. Para mim, o puxão de orelha do torcedor do Palmeiras em relação à ausência do Lázaro é justa. Ô Salve, o que é que você imagina nesse Palmeiras? O que é tão interessante nesse Palmeiras, além do fato dele ter várias maneiras para poder jogar? Exatamente, a diversidade tática. Eu acho que o Abel ganha muito quando ele traz essa diversidade tática, traz várias opções. Essa saída com 3 zagueiros, né, Elia? E zagueiros que têm a bola no chão. Nós falamos do Fluminense. A gente vê que o Fernando Diniz traz o melhor volante dele para carregar a bola lá de trás. O Abel não precisa disso, porque ele tem os zagueiros dele carregando a bola e passando para os meias entre linhas. Então essa é a diversidade. Nós podemos debater os xodós da torcida, mas o Abel tem a personalidade para não colocar o xodó da torcida. Haja visto no Mundial, com 15 anos,
O mundo pediu o Endrick, e qual foi a palavra do Abel? Vai lá para Disney. Vai lá para Disney. Né? E depois o Endrick virou que era o Endrick. Naquele momento, não. Eu acho que o Abel hoje tem a possibilidade de fazer isso, de colocar quem? A gente não tem acesso ao treino, né? Quem no treino está dando a resposta. E aí ele tem essa possibilidade pelo nome e por tudo que ele fez. Aí você tem Lázaro e Breno Lopes. Você põe o Breno Lopes para jogar? Não, põe o Lázaro. Eu ponho o Lázaro. Mas você entende o seguinte, o Lázaro vai fazer muito mais sucesso do que o Breno Lopes fez, o Lázaro vai chegar muito mais longe do que o Breno Lopes chegou, mas o Breno já me deu gols e fez mais talvez, um. E fez mais talvez o Lázaro tenha uma vida inteira pela frente para me dar. Então, eu tenho que ter também um certo critério. Outra coisa, eu olho no olho e eu enxergo o cara que eu sei que vai responder. O Mirassol fez uma grande partida. Muito boa. O resultado não condiz com aquilo que aconteceu durante o jogo. O Mirassol é muito bem treinado pelo Moza. E além de tudo isso, fez uma baita de uma partida diante do Palmeiras. E o Abel até depois comenta, os jogadores contra o Palmeiras jogam mais porque querem um contrato, o Palmeiras não vai contratar mais ninguém. Isso não é verdade. Todos os jogadores correm contra o Palmeiras, correm contra o Corinthians. Já não é a primeira vez que o Abel fala isso, e ele é injusto em relação aos adversários. Por quê? Porque os adversários correm contra o Palmeiras, correm contra o Corinthians, correm contra o São Paulo, porque eles são pagos para isso e todo mundo quer um lugar ao sol. Basicamente é por aí, né, Salve? Não tenho dúvidas que sim, Elia. Eu estou trazendo a minha experiência de dentro do campo de jogo, né? Eu apitava pequeno contra pequeno e pequeno contra grande. E vi o comportamento do mesmo jogador em jogos diferentes. É mais aguerrido, é mais sangue nos olhos mesmo. É mais querer mostrar, é mais querer o contrato. Quero o contrato. Quero o contrato, não tenha dúvida, Elia. Isso faz parte. Mas é que o Abel tem uma estrela ali. Porque assim, você terminar o banco, você tem três substituições. Aí você põe o Rony, você põe o Caio Paulista, que até agora não disse o que veio, e você põe o Breno Lopes. Posição errada também, né? Pois é, mas você põe esses três. E abre mão de colocar o Luiz Guilherme, que é talentosíssimo, daqui a pouco a gente vai trazer informação sobre ele, o Lázaro, que já jogou muito bem no Flamengo e esteve no futebol europeu, e o Estevão, que é um Messinho, que é um candidato ao melhor do mundo. Esses três terminam o jogo no banco e ele opta por 3 jogadores cuja torcida não gosta. Não queima etapas. De quem é o gol decisivo? Do Breno Lopes. Ele não queima etapas, ele é inteligente para saber que ele não vai ser pressionado para colocar. Imagine o que esses empresários estão buzinando na cabeça do Anderson Barros, buzinando na Leila, tentando fazer chegar à diretoria do Palmeiras as possíveis propostas que irão chegar, e o Abel não coloca os caras para jogar. Então ele é muito inteligente para entender que, olha, tudo ao seu tempo, e não venham por aqui porque desse jeito vocês não vão conseguir. Você viu aí o Sávio Spínola e também o Nicola falando aí tudo, né? Soltando aí os verbos, né? Soltando o verbo aí, soltando os cachorros, soltando tudo, falando aí a verdade e também algumas coisas aí que a gente acha curioso. Por exemplo, o Nicola falar que o Estevão é o candidato, né, a melhor do mundo. Ele falou com essas palavras: Estevão é candidato a melhor do mundo. Tá muito visionário, hein, ô seu Nicola? Tá muito visionário, na minha opinião, hein? Deve ter palmeirense me cutucando aí agora, hein? Com certeza. Mas eu acho que tá um absurdo, hein, essa afirmação sua aí. Tá muito absurda essa afirmação. Ele tem que passar por cima de um monte de gente para ele chegar a esse ponto aí. Um monte de gente. Você tem hoje Mbappé, você tem Haaland, você tem aí um monte de gente na frente. Lewandowski, uma galera toda que tem potencial para disputar o prêmio de melhor do mundo. E é claro que ele não está falando deste ano nem do ano que vem, possivelmente ele fala daqui a alguns anos. Mas daqui a alguns anos tem outros jogadores também na Europa que estão surgindo, e até no Brasil, né? Tem até jogadores do Brasil aí, o próprio Vinícius Júnior, Rodrigo também estão à frente. O Endrick também já está à frente dele, mesmo ainda no Brasil, já está indo para a Europa, inclusive, no meio do ano, para o Real Madrid. Então aí, você acha que é um absurdo essa fala do Nicola de que o Estevão é candidato a melhor do mundo? Ele será candidato a melhor do mundo. Acho que falar que ele é candidato é colocar no futuro muito próximo. Praticamente a frase foi colocada no presente. Significa que você está falando de um presente, ou seja, de um futuro não muito distante. Eu acho que é um futuro bem distante o Estevão brigar aí por um título da FIFA de melhor do mundo, até porque a gente viu o Messi ganhar esse prêmio sem merecer esse prêmio, né? A gente já viu isso acontecer, então, da última vez, de maneira absolutamente absurda. E nem o Messi concordou com o prêmio que ele ganhou, né? Essa que é a grande verdade. Se ele pudesse devolver, até que ele nem foi lá
na premiação, né? Ninguém foi, inclusive, né? Os 3 indicados a ganhar, ninguém estava lá. Essa que é a grande verdade. E você, já deu seu like aí no vídeo? Já concordou comigo? Já soltou os cachorros? Rasgou o verbo aí pra cima de mim? Então solte os cachorros e clique aí também, né? Nos vídeos relacionados que são os nossos. Clica aí para continuar com a gente. Até o próximo, então. Avante palestra!